Shalom, shalom, nós estamos então na terceira parte do nosso estudo, o porquê dos sacrifícios, ok? Nós ficámos na ativação da consciência em relação à visão que temos do processo do sacrifício, ok? E é muito importante então nós entendermos isto, ok? Que é o seguinte, é assim, quando nós entendemos que a nossa alma, ok? Ela é somente uma parte da alma divina, da alma do próprio Deus, ok? E no processo do pensamento, né, continuado, ok? Quando a gente continua insistindo nesse mesmo pensamento, ok? Pode-se então estabelecer um ponto, ok? Em que a natureza de Deus, né, em que a natureza de Deus se ativa em nós através da consciência, não é verdade? Então o que é que acontece? Quando a gente deixa realmente que a nossa consciência animalística, que posso dizer até mesmo por nome Nefesh Hayah, né? A nossa alma animal, quando ela é desativada, ok? Quando nós ativamos a consciência divina, da alma divina que nós temos à semelhança de Deus em nós, como já havia falado, ok? Então nós começamos a ter uma visão, um deslumbre realmente, ok? Do dano que nós temos, do dano que nós fizemos para com algo errado, para com a natureza, para com a pessoa, se no caso foi contra uma pessoa, no caso foi contra o próprio Deus, em relação ao próprio Deus. Porquê? Porque essa consciência divina, okay, nos faz sentir, okay, o peso da nossa transgressão perante o eterno Deus. Como eu falei do exemplo do meu filho, né, em que ele transgrediu, olhava para mim, via-me triste e queria-me recompensar por essa tristeza que eu havia sentido. De igual forma é assim mesmo, ok? Nós, quando essa consciência em nós ela é ativada, okay, nós conseguimos sentir a tristeza de Deus. Isto é um processo que realmente ele leva o seu tempo, ok? Por isso o sacrifício não é feito em 2, 3 minutos, o sacrifício tem o seu tempo, okay? Tudo tem o seu tempo, a preparação do animal, para que o animal aceite em si o sacrifício, já isso leva um tempo, o processo em si da sherritá em si próprio leva o seu tempo, okay? Todo o processo de desmontagem do animal, separação das carnes, separação das entranhas, quando se queima as entranhas e tudo mais, tudo isso cria em nós esse tempo, conforme nós estamos observando isso, tudo isso cria em nós uma consciência de que será que era eu que devia estar ali? Será que eu cometi algo tão ruim, né, que outras coisas terão que sofrer por minha causa? Ok? Mas na realidade nós sabemos que não é bem assim, ok? Que na realidade quando alguém morre não está a morrer por nós, ok? Quando um animal é sacrificado, ele não está sendo sacrificado por nós, ok? Ele está fazendo o quê? Com que essa consciência divina se ative em nós. Isso é importante entendermos. O ponto-chave do sacrifício é nós conscientizarmos de quê? Do erro que nós fizemos. Okay? Se não houver consciência do erro que nós fizemos, adianta alguma vez o sacrifício? Não adianta nada. É mais um animal que morre, em que eu depois vou comer dele, mais o sacerdote, né? Com toda a minha família, porque esse é o mandamento, toda a família, a família em casa da pessoa terá que participar nessa refeição em relação a esse sacrifício, ok? Passa a ser simplesmente uma seudá quer dizer refeição, né? Sem sentido algum, ok? Então, enquanto nós não entendermos que esse processo tem que ser ativado em nós, essa consciência de de emendar o erro e querer praticar aquilo que é certo, alegrando ao eterno Deus, vivendo motivado para realmente vencermos a circunstância, vencermos a barreira, né? Agradarmos ao eterno Deus. Se isso não entra na nossa consciência, se esse processo todo não acontece em nós, há algo errado dentro de nós. Primeiramente, há algo errado porquê? Quer dizer que na realidade o Yetzer Hará está mais ativado do que o Yetzer Tov. Quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa alma animal, ok, tem domínio
sobre todo o meu ser, sobre toda a minha consciência, ok? Porque é fácil nós entendermos, como por exemplo assim, quando alguém leva uma má resposta, né? Quando a alma animal ela está mais ativada em nós, o que é que acontece? Logo vai também uma resposta a seguir, ok? Então o que é que acontece? Não há ponderação, não pensamos na ação, ok? E quando a gente não pensa naquilo que nós fazemos, é mau sinal. É sinal que realmente Yetzer Hará está dominando sobre nós. E então aquela alma divina que existe em nós, ok? Está de uma forma diminuída, né? Ainda que na realidade ela cresce sim, e ela se eleva sim, através do estudo da Torá, através da meditação da Torá, através do conhecimento dos mandamentos, através da experiência em si, na prática dos mandamentos e no dia a dia, né? Ok? Ela vai crescendo. Mas se nos falta isso, não há como nós conseguirmos fazer com que a parte divina, né, a parte da semelhança de Deus, comece a ganhar supremacia em nossas vidas. Ok? Então o que acontece? Dessa forma o sacrifício não faz sentido nenhum. Okay? Se na realidade nós não ativarmos essa consciência, se nós, ao ver tudo aquilo que está sendo feito, okay, não fazer o trabalho que deve fazer dentro de nós, é complicado. E nós vemos isso, mais à frente eu vou mostrar isso, o povo de Israel chegou a uma altura que estava assim. Okay? O povo de Israel estava tão entranhado na idolatria, estava tão entranhado nas coisas erradas, né, que fazia, que o povo de Israel, que a uma altura Deus fala através do profeta, né, que os sacrifícios não têm mais sentido. E o que é que acontece? Vamos estudar isto mais à frente, mas já vou dar assim mais ou menos uma amostra. O que é que acontece? Deus destrói o templo. Porquê é que Deus destrói o templo? Porque não podia haver sacrifícios fora do templo. Então, com o templo destruído, acabam os sacrifícios. Estão a entender? Então dá para entender que na realidade o sacrifício, ok, é só um meio da nossa consciência ser mudada. É essa a visão, ok, que Deus nos mostra através da Torá quando dá o sacrifício ao povo de Israel. Porquê? Para que nós entendemos isso. Não é só pelo caso do sacrifício, é os mandamentos que estão na execução do sacrifício. Os mandamentos estão na execução do sacrifício, de eu ter assistido a todas as situações feitas ali naquela situação, ok? É tudo isso. Isso nos mostra que Deus simplesmente só quer mostrar, ativar em nós o que é uma consciência, ok? Então, aí está. Desta forma, ok? Os sacrifícios não têm finalidade, se não ativar essa consciência. Agora, se ativar essa consciência, o que é que ela faz? Ele faz em nós o quê? Um retorno. Faz em nós aquilo que nós chamamos como Teshuvá. Retorno. Retorno a quê? A Deus. Um retorno a Deus. O que é um retorno a Deus? É quando eu me chego diante de Deus, ok? Como se eu estivesse a oferecer algo para Ele, né? E que Deus se alegrasse daquela minha ação. Isso é como retornar a Deus. É como, por exemplo, imaginem, vou dar outro exemplo. Imaginem que nós pecamos, exemplo, fizemos algo contra os nossos pais, um exemplo. Ok? E porque nós pecamos contra os nossos pais, não os queremos ver. Ok? Não os queremos ver. Então o que é que acontece? Eu, para retornar aos meus pais, ok? Eu tenho que ter a consciência de quê? Que eu errei, ok? Que eu cometi um erro, admitir esse erro, ok? E convencer-me da posição em que o meu pai ou outra pessoa qualquer esteja diante de mim. Qual é a posição que ele está diante de mim, como nós aprendemos lá atrás? Sendo superior a nós. Como Avinu Avraham nos havia ensinado. Okay? Avinu Avraham nos havia ensinado isso, como eu falei lá atrás, nos estudos lá atrás. Okay? Então é importante. Então quer dizer o quê? Quando essa consciência realmente é ativada, dessa forma, os sacrifícios na realidade têm uma finalidade e essa finalidade acontece, que é fazer-nos retornar a Deus. Retornar a Deus com o quê? Eu vou a Deus, claro, com o coração quebrantado, como a própria Torá nos diz, né? Coração quebrantado, um espírito contrito, ok? E assim nós devemos chegar diante do Eterno.
Isso é um reencontro perante o eterno Deus. Ok? Então, quando o povo não mais entendeu o assunto, quando o povo já não mais queria deixar que essa consciência, né, se ativasse, o que acontece? Deus destrói o templo. Deus destrói o templo. Por que Deus destrói o templo? Aí está. Volto a dizer, porque já não fazia sentido. Porque vejamos, a presença do templo representava o quê? Deus morando no meio do povo. Se o povo estava expulsando Deus com as suas ações, o que é que adiantava mais o templo lá? Não adiantava templo nenhum lá, jamais. Ok? Então, Deus diz, né? Deus diz, quando o povo vai de exílio para a Babilónia, vocês terão tantos anos para se consertar, para expiar todos os vossos pecados. E depois sim voltarei a trazê-los à vossa terra, edificareis o templo e eu voltarei para vós. Ok? Nós vamos dar nessa fase em relação à questão de Neemias, Esdras. Ok? Então é importante entendermos, se na realidade não existir essa consciência, hoje, até mesmo hoje, se não existir essa consciência, como é que a gente se vai reencontrar com Deus? Como é que eu vou ter coragem de abrir a minha boca e rezar para o Criador? Rezar para Hashem. Como eu vou ter coragem de o fazer? Se na realidade eu não me humilho, se na realidade eu não reconheço a minha fragilidade. Mas hoje já não existem os sacrifícios. Pois não, por isso eu falei lá atrás das rezas. As rezas hoje têm a mesma função que o sacrifício, fazer o quê? Ativar a consciência, ok? Que nós somos pecadores. Como? Como eu falei, as nossas rezas elas são feitas no plural, né? E um dos mandamentos, como já havia falado lá atrás, é concentração na prece. Então o que acontece? Quando eu me concentro naquilo que eu estou rezando, estou ouvindo aquilo que eu estou falando, estou-me conscientizando que aquilo que eu estou falando, ok? Estou analisando, será que eu faço realmente isto que eu estou falando? Ok? Então, se eu não faço, o que é que eu tenho que fazer? Fazer realmente aquilo que eu estou dizendo. Para quê? Para que na realidade eu tenha um reencontro com Deus. Ok? Hoje não temos mais tempo, infelizmente. Né? Mas vai voltar, graças a Deus, na era messiânica. O nosso Mashiach vai reconstruir o templo. Nós vamos voltar a ter aquele reencontro com Deus, em que Deus vai estar realmente ali no meio do povo, ali na cidade de Jerusalém. Ok? Então, a reza hoje, ela substitui o sacrifício. Então não é preciso derramamento de sangue. Não! De forma alguma! Isso é uma invenção cristã para tentar justificar um tal sacrifício de um homem que diz que um homem morreu por toda a humanidade. Isso não existe na consciência judaica. Isso nem existe tão pouco na consciência da Torá. A Torá não fala de forma alguma nisso. Não há nenhuma passagem na Torá em que fale isso. Ok? Então é importante entendermos que as rezas hoje, ok? Elas têm a função de ativar em nós essa consciência. Fazer com que essa alma divina que existe em nós se reencontre com o Criador. Ok? E como fazemos isso? Como eu já falei. Estando atento àquilo que nós estamos a falar, ouvindo aquilo que nós estamos a falar com a nossa boca, e aquela mensagem que nós estamos a transmitir para o Eterno, ok? Ela da mesma forma tem que voltar para nós. Ela da mesma forma tem que voltar para nós. É como se fosse o seguinte, eu ter uma conversa com alguém e esse alguém me responder. E esse alguém vai me responder através do quê? Através daquilo que eu falo. Não é? Se eu pergunto alguma coisa, o exemplo, olha, tu amas-me, e ele vai dizer, amo-te, vai responder à pergunta que eu fiz. Então o que acontece? Quando eu menciono as palavras pela reza, a reza quando volta para trás, quando vem a mim, quando entra na minha consciência, ela vai falar comigo. Estão a entender? É como se fosse uma resposta para mim. Será que eu faço isto? Será que eu faço aquilo? Será que eu faço aquilo outro? Estão a entender? Então aí nós vemos que na realidade hoje as nossas próprias rezas elas substituem os sacrifícios. Porquê? Porque o Eterno não está a viver num lugar concreto. O Eterno está em todo o universo, em toda a sua criação.
Okay? Não está num lugar físico como existia naquele tempo. Naquele tempo, quer dizer. Mas quando o Eterno novamente descer, né? Descer quer dizer fazer-se presente no templo, através da era messiânica, isso vai voltar a acontecer. Isso vai voltar a acontecer. Okay? Então é importante entendermos que, okay, hoje em dia não há sacrifícios, hoje em dia não há templo por nossa própria culpa. Nós não podemos culpar mais ninguém a não ser nós próprios. A não ser nós próprios. E então o que acontece? Os nossos sábios arranjaram uma forma, com a sabedoria do Eterno Deus, fazer nós nos conectarmos novamente com o Eterno. Fazer com que nós nos cheguemos novamente ao Eterno. Isto é muito importante. É importante entendermos que não é um sacrifício. Não é o sacrifício que vai fazer, ok? Vai fazer eu ter o meu perdão dos meus pecados. É a ação, é aquilo que eu tiro, é a lição que eu tiro de toda aquela situação. Isso é que é importante, ok? Podemos ver então até mesmo na palavra dos profetas, em Yeshayahu, ok? 1 a 19, no capítulo 1 a 19, ao versículo 19, ok? Fala isso mesmo. Diz assim, porque até mesmo fala da comparação dos sacrifícios, como se matasse um animal, ok? Que nem tem nada a ver com a lei do sacrifício. Vemos isso também em Yeshayahu 66:3, em que diz, quem mata um boi é como se matasse um homem. Ok? Quem sacrifica um cordeiro é como quem degola o cão. Vejam bem, quem oferece uma oblação é como oferecer sangue de porco, e todas essas coisas são impuras a Deus. Matar um homem é pecado. Sacrificar um cão é impuro. Oferecer sangue de porco impuro é. Estão vendo? Se não houver essa ativação em nossas vidas, se não houver essa ativação na nossa consciência, os sacrifícios que nós fizermos é semelhante a isto. É o que Deus diz. Não adianta. Vocês matando um boi, né? Oferecendo um boi, é como se estivessem a matar um homem. Porque não adianta. É simplesmente matar. Se a consciência não se ativa, é por simplesmente matar. E acham que Deus quer o sofrimento dos animais? E vejamos uma coisa, não é só também pelo sofrimento dos animais, ok? É que antigamente, no tempo, né, dos nossos antepassados, no tempo que nós estamos a tentar nos referir, ok? Os animais eram caros, ok? Oferecer animais era um preço alto, então tinha que ser algo que nos custasse também, ok? Também tem esse sentido, também entra essa questão, ok? Mas na realidade, se eu não pudesse então oferecer algo assim tão grande, aí está, a Torá nos ensina, a Tanakh nos ensina. Bastava às vezes oferecer um punhado de farinha. Nós vamos ver isso aonde também aqui. Querem ver? Aqui diz assim, no livro de Levíticos, no capítulo 5, do versículo 7 até o 13, diz assim, vou ler. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, uma res de gado moído, trará perante o Senhor um sacrifício de preparação pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício do pecado, o outro para o holocausto. E a pessoa culpada entregará as duas aves ao sacerdote, e este oferecerá a primeira ave, que é o sacrifício, para tirar os pecados, ok? E a outra ao sacerdote pertence-lhe, né, por causa do holocausto, ok? Mas vou avançar aqui um pouquinho mais. O que é que diz aqui? Quando não tiver possibilidade depois dessa ave, né, se nós continuarmos a ler, que eu não vou ler aqui tudo, senão isto vai ficar muito grande, ok? Que se não há possibilidade de ter o boi, tem a ave. Se não há possibilidade de ter a ave, tem farinha, e assim sucessivamente. Nós vemos isso aonde? Querem ver aqui? Olha aqui. Assim o sacerdote oferecerá, eu vou ler já o último versículo para não
para não demorar muito tempo. Sim, o sacerdote oferecerá, ok, por propiciação em favor das pessoas, do povo, por qualquer desses pecados cometidos, e haverá perdão para o contrito. E como no caso das ofertas de cereais, o restante da farinha pertence ao sacerdote, estão vendo? Se não houver condição financeira para todas as outras coisas, basta cereais. O pecado é dado ao povo, ok? E também para o sacerdote. Olhem bem o que é que diz aqui em Números 28, do 20 a 21. E se a oferta de alimento se for flor de farinha misturada com azeite, oferecereis 3/10 para um novilho, 2/10 para um carneiro, para que cada um dos 7 cordeiros ofereceis 1/10. Estão vendo? Deus compara a porção de farinha depois com os animais. Então será que realmente é necessário derramamento de sangue para haver o perdão? Não é! Aqui está bem claro. Deus aqui me mostra bem claro que não é necessário derramamento de sangue. O que é necessário é mudar a nossa consciência. O que é necessário é ativar em nós essa consciência, ok? Para que na realidade nós possamos estar diante do Eterno. Ok? Então é o seguinte, é assim, eu adiantei um pouco esta parte, ok? Porque também já estamos com 21 minutos de estudo, ok? Então vou parar por aqui, ok? Leitraot, shalom, shalom, e espero bem que tenham gostado, espero bem que comentem, espero bem que partilhem, deixem seus likes, ok? Shalom, shalom a todos.